Fala galera do canal Rumo à Liberdade Financeira, tudo bom com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo aqui vamos falar sobre um assunto muito questionado que é alugar ou financiar um imóvel. Roda a vinheta. E como de costume, eu venho pedir a sua gentileza de se inscrever aqui no canal, deixar sua inscrição, pois estamos com a terceira meta em rumo, que é a meta de 400 inscritos. Então se inscreve aí, fortalece um canal novo sobre educação financeira, e a sua inscrição é sim o combustível mais importante que temos aí para avançar com o conteúdo. Deixa seu like agora, o like é importante e relevante porque o YouTube entende que é um vídeo bacana, e ele entendendo que é um vídeo bacana, ele vai indicar para mais pessoas, e o que nós queremos é isso, espalhar educação financeira, fazer com que as pessoas entendam sobre o seu dinheiro. E ativar o sininho também é muito importante porque todos os sábados, às 13 horas, o canal Rumo à Liberdade Financeira tem um compromisso de entregar um conteúdo gratuito de qualidade sobre educação financeira periodicamente. Então, bora pro vídeo. Comprar ou alugar um imóvel? O que vale mais a pena? Quando se trata de um lugar para morar, essa dúvida sempre vem à tona. Com certeza, essa é uma decisão das mais importantes que a gente tem que tomar na nossa vida. Isso tudo porque, para ter uma casa, seja ela comprada ou alugada, ou apartamento, os custos são bem altos. E tomar a melhor decisão exige planejamento e a análise de alguns pontos. De imediato a gente já pode afirmar que existe vantagens e desvantagens em cada uma das opções. A seguir eu vou mostrar para vocês quais os melhores fatores que você pode considerar para fazer uma boa escolha. E o primeiro ponto é considerar quais as vantagens do aluguel. Entre comprar e alugar um imóvel, a decisão de alugar é sempre muito mais fácil de ser tomada. Isso porque, por mais burocrático que seja o processo de locação, ele ainda é muito mais simples do que você comprar uma casa ou um apartamento. Portanto, essa já é uma das vantagens da locação, a praticidade em contratar. Outro benefício também importante é a flexibilidade que o imóvel alugado proporciona. Por exemplo, para quem precisa mudar de carreira ou de estado e já tem um financiamento feito, isso já é um empecilho. A pessoa já não consegue fazer porque ela tem um compromisso com uma parcela mensal e com o seu orçamento. Além disso, você ainda pode pagar um valor inferior ao que seria uma parcela real de um financiamento. E com esse excedente, que seria referente à parcela do imóvel, mas que você estaria alugando, você poderia estar rentabilizando esse dinheiro e, com o passar do tempo, comprando um imóvel e sendo livre e isento de juros, conforme a sua necessidade. E agora a gente vai falar quais são as desvantagens de alugar um imóvel. Alugar um imóvel pode te trazer aquela sensação de liberdade para as mudanças, mas ao mesmo tempo pode também te trazer uma sensação de instabilidade, já que o proprietário pode pedir a qualquer momento ao locatário o seu imóvel alugado. E pelo mesmo motivo, quem mora de aluguel tem certas limitações em deixar o imóvel da forma como você gostaria. Uma mudança que seja relevante, que você queira deixar o apartamento, a casa, do jeito que você gostaria que ficasse. Agora vamos encarar os números, onde vamos saber a verdade. Alugar um imóvel é sinônimo de perder dinheiro? Quem está considerando comprar ou alugar um imóvel, com certeza já escutou de alguém, por exemplo, você alugar um imóvel é como você jogar dinheiro fora, porque o dinheiro que você vai estar pagando vai para o proprietário e você nunca vai ter um retorno sobre essa grana. No entanto, alugar um imóvel pode ser um meio de adquirir a casa própria em menos tempo do que com financiamento. E matematicamente falando, optar pelo aluguel pode ser mais vantajoso. E vamos explicar com um exemplo para facilitar o cálculo, levando em conta que o cálculo leva em consideração uma inflação anual a 10%. Nessa simulação, nós vamos trabalhar com uma taxa de financiamento a 8% ao ano, a mais baixa encontrada no mercado. O imóvel que a gente vai utilizar como base é um apartamento de 65 metros quadrados aqui em São Paulo, e que, de acordo com os valores levantados, custaria em média R$475 mil aí para você que deseja comprar. Nessa situação, a parcela do financiamento sairia pelo menos no mínimo R$ 4.407 por mês. E o mesmo imóvel para locação custaria
R$ 2.147 mensais. Uma diferença aí de R$ 2.260 a mais mensais. E nesse mesmo período, investindo essa grana em algo conservador, com baixo risco, como seria o Tesouro Direto, seria possível acumular o valor necessário da compra do imóvel em 180 meses, ou seja, 15 anos. E no financiamento, o imóvel seria quitado em 240 meses, ou seja, 20 anos. Antes de fazer uma comparação, lembre-se de avaliar as variações de preço do metro quadrado para aluguel e compra na região. Além disso, se informe sobre a inflação e as taxas de financiamento aplicadas no período de compra. Esses números, eles podem te ajudar a aumentar ou a reduzir o tempo para você poder quitar esse imóvel. Mas será que alugar para comprar à vista no futuro é realmente interessante? Já vimos que na hora de comprar ou alugar um apartamento ou uma casa, alugar um imóvel e guardar a diferença do que seria a parcela de um financiamento e o quanto ele paga de aluguel pode sim ser mais interessante. No entanto, especialistas em psicologia do consumo acreditam que essa opção não se encaixe na realidade do cidadão comum, que ainda tem dificuldade de se controlar financeiramente e provavelmente não vai conseguir guardar dinheiro por tantos anos. E isso não sou eu que estou falando, são 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia que defendem que as pessoas não têm disciplina em guardar dinheiro. E ao tomar decisões de consumo, não agem totalmente de maneira racional e tendem a consumir motivados pelo quê? Pelas emoções. O que ajuda a explicar a dificuldade de guardar dinheiro. O brasileiro Bruno Giovanetti, que é PhD em economia, defende que a decisão de poupar para comprar à vista no futuro é que quase todo mundo vai gastar o dinheiro ao invés de guardar. Em uma das suas publicações, que é Alugar ao invés de comprar, Me Poupe, o economista explica que, de acordo com a maior parte da população, seguir aquele conselho do alugar ao invés de comprar levará o consumidor a passar a vida toda morando de aluguel e com pouco dinheiro no banco. E agora vamos falar quais são as vantagens de comprar um imóvel. Na hora de decidir entre comprar ou alugar um imóvel, é bom lembrarmos que o proprietário ele tem muito mais autonomia e liberdade dentro da sua casa para fazer as mudanças necessárias que ele quiser. Ou seja, se você quiser fazer alguma reforminha ou deixar do gosto preferencial da sua família, você tem essa liberdade de fazer enquanto uma locação não te permite isso. Além disso, há uma certa tranquilidade em morar em um local que lhe pertence e ter uma propriedade que pode sofrer valorizações ao longo do tempo. E para aqueles que desejam comprar um imóvel e não desejam viver de aluguel por muito tempo, existem algumas opções que podem tornar a concretização desse sonho mais rápida e econômica. Uma delas é comprar em leilões e adquirir um desconto de até 70% nos imóveis anunciados. Outra dica é você entrar em sites online e fazer uma comparação de valores, regiões e características. Assim você vai ter muito mais opções e um custo-benefício bem melhor. Além disso, é possível também você avaliar a construção da sua casa própria. Os custos entre material de construção e mão de obra podem variar bastante de uma região para outra, mas vale a pena colocar na ponta do lápis e começar a construção do imóvel do zero. É bem interessante. E agora outro tópico. Para comprar ou alugar um imóvel, o que se deve avaliar? Para descobrir se é possível alugar ou comprar um imóvel, o primeiro passo é sempre buscar informação. Procure saber como está a situação atual econômica do país, a variação dos preços de aluguéis, se os juros para a compra de imóveis está em alta e se as projeções para daqui uns meses ou anos está em boa situação. E o mais importante do que tudo isso é avaliar o seu momento de vida. Como você se sente em relação ao seu emprego e por quanto tempo ainda deseja trabalhar naquele lugar. E também, por exemplo,
Você tem planos de fazer a família crescer nos próximos anos? Para aqueles que pretendem passar por importantes transformações a curto prazo, o aluguel pode ser a possibilidade de mudança rápida que ele oferece. E pode sim ser a opção ideal. É possível sim fazer um cálculo aproximado para avaliar qual modalidade mais compensa, considerando sua situação financeira atual e os valores de compra e aluguel do imóvel. Porém, é importante saber que esses cálculos são estimativas de quanto cada modalidade pode pesar no seu orçamento. Isso porque existem várias variáveis que incidem sobre os preços de aluguel e venda, e elas mudam de acordo com a situação econômica do país. Por isso, considere os cálculos a seguir como uma base para suportar a sua decisão. Vamos supor que você já possui o dinheiro para comprar um imóvel. Para saber se vale mais a pena você alugar ou comprar um imóvel quando você já possui todo o dinheiro para a compra, o cálculo que pode ajudar nesta decisão é a taxa de retorno. A taxa de retorno representa o quanto o investimento é rentável por um determinado período de tempo. Ela ajuda a comparar dois ativos do mesmo perfil e assim aponta a atratividade de cada um. Simplificadamente, seu cálculo pode ser feito da seguinte maneira: valor de aluguel barra valor de compra, que é igual a X, sendo X a taxa de retorno. Desse modo, se um aluguel de um apartamento custa R$2.000 e seu preço de venda é R$400.000, 2.000 dividido por R$400.000 é igual a uma taxa de 0,005, ou seja, 0,5% de rentabilidade. Então, nesse caso, a taxa de retorno sendo a 0,5, isso quer dizer que se for possível aplicar o total de R$400.000 em qualquer modalidade que ofereça uma rentabilidade acima de 0,5% ao mês, essa aplicação vai gerar juros suficiente para pagar o aluguel durante os meses de investimento e ainda reinvestir o que sobrou. Nesse caso, vale a pena alugar. Em outras palavras, se a taxa de rendimento do aluguel for menor do que as demais aplicações, é mais lucrativo continuar alugando e investir o dinheiro para comprar um imóvel no futuro. Por outro lado, se a taxa de retorno de aluguel for maior do que o rendimento de aplicações, do ponto de vista financeiro, vale a pena comprar logo o imóvel. Mas se você não possui o valor total da compra do imóvel, aqueles que não têm dinheiro para comprar um imóvel à vista e pretendem fazer um financiamento, precisam comparar as taxas de aluguel com o custo efetivo total. O custo efetivo total representa a soma dos juros e encargos envolvidos no financiamento. E todas as instituições financeiras devem oferecer essas informações ao consumidor para que ele avalie a viabilidade da proposta. E para o cálculo da viabilidade entre comprar e alugar, neste caso é preciso considerar o valor total das parcelas mensais que você terá que desembolsar para pagar o empréstimo ou financiamento, incluindo seguros e taxas, que é o custo efetivo total, o CET. Se o custo efetivo total for menor do que a taxa de aluguel, comprar ou financiar é a melhor opção do ponto de vista financeiro. Em contrapartida, se a taxa de aluguel for menor, alugar é a saída mais econômica por enquanto. Principais formas de comprar um imóvel no Brasil. Quem já fez as contas entre comprar ou alugar um imóvel e decidiu por comprar, mas não tem dinheiro suficiente para o pagamento à vista, pode contar com outras duas opções: o financiamento ou o consórcio. O financiamento funciona como um empréstimo. É como se o consumidor tomasse o dinheiro para a compra do imóvel e o devolvesse em prestações com os juros embutidos. Uma das principais vantagens no financiamento é a relativa agilidade no processo. Por outro lado, é preciso ficar muito atento às taxas que podem encarecer e muito o valor do imóvel. Assim como em qualquer outra modalidade de crédito, para fazer um bom negócio dentro de um financiamento é preciso pesquisar as ofertas das instituições financeiras, comparar as taxas e prazos para pagamentos e, acima de tudo, ter certeza de que as condições oferecidas estão dentro
das suas condições de pagamento. Em alguns casos, o valor da parcela do financiamento de um imóvel é superior ao preço de um aluguel e pode comprometer parte importante do orçamento da família. Fique atento a essa questão, pois ela pode definir se é melhor comprar ou alugar. O não pagamento das mensalidades pode fazer com que o consumidor fique negativado e perca o bem, junto com todo o seu dinheiro investido. Vamos falar do consórcio. Também populares entre os brasileiros, as ofertas de consórcio têm as suas vantagens e desvantagens. Alguns dos pontos positivos são a isenção de juros e facilidade no processo de compra. Por outro lado, a escolha dessa modalidade não é indicada para aqueles que precisam comprar um imóvel com urgência. No consórcio, o cliente paga um valor fixo a cada 30 dias. Ocorrem leilões e sorteios. Quando o consumidor for contemplado, ele recebe um montante pago até aquele período. Com ele, poderá adquirir o seu imóvel. Não há como saber quando cada um será sorteado, mas há um prazo máximo de duração dos grupos. Essa opção é interessante para aqueles que ainda têm onde morar e, portanto, ainda não têm pressa na mudança e não querem arcar com os juros que encarecem o preço final do imóvel. Em alguns casos, o consumidor tem apenas uma parte do valor e fica em dúvida como conseguir o restante. O consórcio é uma opção viável em situações assim, pois apresentam juros baixos e maior chance de contemplação. E para quem tem mais dinheiro naquele momento, pode sim oferecer um lance maior. E chegamos ao final de mais um vídeo do canal Rumo à Liberdade Financeira. Espero ter agregado à sua mente aí mais informações, espero que você consiga tomar uma decisão que lhe traga bons frutos aí, dentro do financiamento, alocação, se você tem tempo ou não para juntar essa grana. Espero ter ajudado de verdade. E se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Tem algum assunto, alguma coisa nova, pode deixar aí nos comentários que a equipe vai atrás. E espalhe esse conteúdo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para todo mundo sobre educação financeira, que estamos juntos nessa e rumo à liberdade financeira.